Olá pessoal, tudo bem? Hoje o professor César vai gravar esse vídeo para conversar um pouquinho também com vocês sobre as brincadeiras tradicionais que nós conversamos nas aulas anteriores, que foram mais citadas por vocês, né? Lembram lá que as brincadeiras tradicionais, as brincadeiras populares, são aquelas que são passadas de geração para geração, né? Aquelas brincadeiras que já foram brincadas pelos pais, pelos avós e até mesmo pelos bisavós de vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que essas brincadeiras se tornaram tradicionais, né? Quem ensinou essas brincadeiras para nós brasileiros? E eu decidi então fazer através do vídeo, pensando também nos alunos que nessa semana estarão pelo ensino remoto, tá bom? Então vocês deverão assistir esse vídeo e depois a gente vai fazer uma atividadezinha prática, tá bom? Então só para relembrar vocês, lembram lá que nós fizemos aquela tabelinha no meu slide, ainda na aula não presencial, e vocês falaram que brincam muito, as que mais apareceram foram o esconde-esconde, o pega-pega e a amarelinha. E também o pular corda, tá? Então vou trabalhar um pouquinho com vocês hoje essas primeiras brincadeiras que foram as mais faladas por vocês, né? Que todos disseram já ter brincado, né? E contaram um pouquinho para mim quem ensinou vocês a brincar. E na maioria das respostas, quem ensinou vocês essas brincadeiras foram os familiares, os pais, os avós, né? Primos, irmãos mais velhos. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o surgimento dessas brincadeiras. Por que elas se tornaram tradicionais para nós? Para tantas gerações dos nossos familiares, né? Para tantas gerações do povo brasileiro, né? Porque elas são tradicionais não somente para a gente, mas elas são brincadas de diversas formas, né? Muitas vezes conhecida por outros nomes em vários lugares do Brasil também. E aí, quem será que tem um palpite de como o esconde-esconde chegou até o Brasil e se tornou essa brincadeira tão popular? Alguém aí tem um palpite? Eu vou falar para vocês hoje. Todas as brincadeiras tradicionais, né, grande parte delas, chegaram ao Brasil através dos colonizadores, né? Vocês vão aprender também nas aulas de história, né, de quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses, né? Então os europeus, né, vieram para o Brasil, os portugueses descobriram o nosso território e começaram a explorar o território brasileiro, que já era habitado aí pelos índios, né? E com a chegada desses europeus no Brasil, muitas coisas, né, muitos costumes desses europeus também foram trazidos para cá, né? Então, por isso que a maior parte das brincadeiras tradicionais foram trazidas nessa época pelos imigrantes, principalmente na colonização do Brasil, né? E os índios que já moravam aqui também já possuíam vários costumes, inclusive de brincadeiras. Uma outra parte da história do Brasil que vocês vão estudar foi a época da escravidão, em que os negros escravizados foram trazidos para o Brasil para servir de mão de obra, né, de mão de obra escrava. E os africanos, eles também possuem uma cultura muito rica, né, com vários costumes que fazem parte da nossa cultura, inclusive nas questões de brincar, né, de jogar. Então, tanto o esconde-esconde, quanto o pega-pega, quanto o pular corda, né, são aí exemplos de jogos e brincadeiras trazidos pelos imigrantes aí no decorrer da história, né, do desenvolvimento do nosso país. Então, aqui vocês mais falaram que brincam, né, e que conhecem é o esconde-esconde. Então, essas brincadeiras, como faz muito tempo que elas existem, a gente não consegue saber ao certo, né, qual a data que ela surgiu, em que país, em que cidade, quem foi, né, que criou a primeira vez essa brincadeira. Mas a história acredita que o esconde-esconde ou o pique-esconde surgiu aproximadamente lá no século XVIII,
né? Para vocês talvez ainda seja difícil até pensar quanto tempo isso faz, mas faz muito tempo, né? E acredita-se então que quem trouxe ela para o Brasil foi os portugueses na época da colonização, né? E já naquela época, a brincadeira do pique-esconde acontecia com uma pessoa procurando, né, que era o pegador, e as outras se escondendo desse pegador. E aí, com o passar do tempo, surgiram várias formas de brincar de esconde-esconde, com mais de um pegador, né, com 2, 3, 4, né, com quantos quiserem. Existe também uma maneira de brincar de pique-esconde ou de esconde-esconde que alguém esconde um objeto em algum lugar e os outros têm que procurar, né? Então, com o passar do tempo, essa brincadeira de esconde-esconde, de pique-esconde, também sofreu mudanças. E lembra lá que eu falei com vocês que isso faz parte, né, dos jogos e brincadeiras, nós adaptarmos eles para a nossa situação, né, para o local onde a gente tem para brincar, com os materiais que a gente tem para brincar, com as quantidades de pessoas que nós temos também no momento para brincar, enfim. E vocês, eu deixo até como desafio, pensarem, quem quiser, né, pensar numa maneira nova da gente brincar de esconde-esconde. Como que a gente poderia brincar de esconde-esconde de uma maneira diferente? Ou então, se vocês conhecerem alguma outra forma de brincar de esconde-esconde, aí vocês podem compartilhar comigo e com os demais colegas lá no nosso fórum comunicativo, tá bom? Tô sentindo um pouco da falta de vocês lá no fórum para a gente interagir, beleza? Então esse é um pouquinho da história do esconde-esconde, né? Uma brincadeira europeia aí que provavelmente foi trazida pelos portugueses lá na época que eles colonizaram o Brasil, né? E até hoje nós brincamos de esconde-esconde de formas diferentes, de maneiras diferentes, porém através, né, dessa brincadeira que foi ensinado pelos portugueses. O pega-pega também é conhecido como pique-pega, né? E aí muitos conhecem outras brincadeiras com outros nomes, né, com alguns objetivos diferentes, que foram criados a partir dessa brincadeira de pega-pega, né? E o pega-pega ou pique-pega, acredita-se que ele foi criado lá na Holanda, né, por volta de 1830. E aí, quando começou ali a brincar, a estabelecer algumas regras para brincar de correr um atrás do outro, né, essa brincadeira logo ficou muito popular em toda a Europa, não somente na Holanda, né? E acredita-se também que no Brasil ela chegou, né, pelos imigrantes holandeses e de outros lugares da Europa também que conheceram a brincadeira do pega-pega e trouxeram ela para o Brasil. E hoje eu acredito que seja uma das brincadeiras que mais existem variações. Vocês falaram para mim do pega-pega normal, né? De pegar e congelar e descongelar. Existe o pega-pega congela. Nós brincamos e vamos brincar com vocês no primeiro ano também esse ano de um pega-pega que chama corda-urso, que tem uma história. Existe o pega-pega corrente, o pega-pega vela, pega-pega ameba, que talvez vocês conheçam de outra forma. Enfim, né? É uma brincadeira que ficou muito popular. É uma brincadeira simples de correr e ao mesmo tempo muito prazerosa, muito legal de praticar. E o mais legal é que a gente pode brincar com o quanto de pessoas tiverem. A partir de 2 pessoas nós já conseguimos brincar de pega-pega. E se tiverem 50 pessoas, mais divertido ainda. Nós podemos também colocar mais pegadores, conseguimos mudar o espaço, aumentar ou diminuir o espaço, enfim, né? Nós temos muitas maneiras de brincar de pega-pega. E quem quiser compartilhar uma forma de brincar de pega-pega diferente, pode também compartilhar tanto comigo quanto com os colegas lá no nosso fórum comunicativo, tá bom? E a brincadeira de pular corda, né? Essa também a gente não sabe ao certo a origem, né? E nem uma data de quando essa brincadeira começou. Mas o que mais se acredita é que é uma brincadeira que surgiu dentro da cultura indígena, né?
que os índios utilizavam muito cordas, cipós, né, no seu dia a dia, e as crianças utilizavam elas para brincar, né? Inclusive brincar de pular, né? Que no jogo básico de pular corda aí, são duas pessoas que seguram, né, cada um a ponta da corda ou do cipó, e batem ela no chão, né, fazendo um círculo, e uma outra pessoa, ou duas pessoas, ou três pessoas, né, devem pular a corda. Porém, a brincadeira de pular corda, ela existe muitas formas de brincar, né? Eu posso pular corda sozinho, né, segurando as duas pontas da corda e rodando a corda em volta do meu corpo, e quando bate no chão eu pulo. Eu posso brincar, né, como eu já falei para vocês, cada um segurando uma ponta. Eu posso pular a corda no meio sozinho, eu posso pular com duas pessoas, com três. Existem muitas musiquinhas, né, para a gente pular corda, pular com um pé só, agachar, bater a corda mais rápido, enfim, existem várias maneiras de brincar. E existem outras brincadeiras com corda, que também vêm da mesma época, né? Principalmente, aí acredita-se principalmente, que através da cultura indígena, o cabo de guerra, que era utilizado lá cipós e cordas também, entre tribos indígenas, para ver qual tribo tinha mais força, né? Quem conseguia puxar a outra tribo, as outras pessoas. Existe o reloginho. Alguém já brincou de reloginho? Conhecem a brincadeira de reloginho? Que é de rodar a corda no chão, né? E as pessoas que estão em volta dessa corda, quando a corda passa, tem que pular. Ou às vezes a corda é rodada no alto e tem que agachar, né? São variações da brincadeira também de pular corda. E vocês, conhecem outra forma de brincar de pular corda? Compartilhem com a gente também, tá bom? Então, uma outra brincadeira que apareceu muito, eu vou aproveitar para comentar dela também, é a brincadeira de amarelinha. A amarelinha, ela surgiu de uma forma um pouco diferente, né? A história conta que a brincadeira de amarelinha surgiu lá em Roma, né? Na Grécia Antiga, através de um treinamento que os soldados faziam para a guerra, né? Os treinamentos de agilidade, de correr no lugar, de saltar distante, né? E a partir desse treinamento, as pessoas, as crianças, né, que viam esses treinamentos desses soldados, adaptaram a brincadeira, que tem de certa forma o mesmo objetivo, né, de saltar, né, de se equilibrar em um pé só, né? Começaram a riscar algumas formas de brincar de amarelinha no chão. E o nome amarelinha, né, ela na verdade ela não tem nada a ver com a cor amarela. Quem trouxe, né, essa brincadeira para o Brasil também foram os portugueses. E quando eles conheceram essa brincadeira de origem lá de Roma, né, eles interpretaram o nome Marelli, que era um nome francês, como referência à cor amarela. E na verdade não é. O Marelli, na verdade, que os franceses diziam, era sobre a pedrinha, né? Sabe aquela pedrinha que a gente joga amarelinha para não pular na casa em que está amarelinha, que está a pedrinha? O nome Marelli tem a ver com essa pedrinha que era jogada nas casinhas da amarelinha e que não podia ser colocado o pé dentro, né? Igual vocês relataram brincar. Então, por exemplo, eu jogo a pedra no número 1, que é para eu pular com um pé só. Então eu tenho que pular a casa 1, né? E eu vou para a próxima. E aí na volta eu tenho que pegar a amarelinha sem me desequilibrar e assim por diante. Então a amarelinha, se refere aí à pedrinha que era usada para marcar as casas do jogo da brincadeira de amarelinha, né? E os portugueses acharam que se referia à cor amarela, mas se popularizou e até hoje a gente conhece ela como amarelinha, que existe também inúmeras maneiras de brincar. Uma delas tem uma outra origem, que é a amarelinha africana. Nós conhecemos como amarelinha africana, é uma adaptação até brasileira, pelo uso do salto, né, do pular, dentro de casinhas, de quadradinhos, né, que são as casinhas desenhadas no chão. Porém,
essa amarelinha africana, ela é um pouco diferente e nós vamos vivenciar elas também. Como o nome diz, ela tem origem na África, né? Os negros africanos que criaram essa brincadeira, que tem um pouco mais de ritmo, né? A gente pode saltar de várias formas dentro lá do desenho da amarelinha africana que nós vamos conhecer, né? Mas que não deixa de ser aí uma outra forma de brincar, de uma brincadeira muito mais antiga até, que era lá aquela amarelinha que surgiu através do treinamento dos soldados de Roma para a guerra, né? Vocês sabiam dessas informações? E a mesma coisa que eu falei para as outras brincadeiras, quem conhecer formas diferentes de amarelinha ou conhecer alguma história diferente aí sobre a prática dessa brincadeira, compartilha com a gente também. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês, tanto pelo e-mail, quanto também lá pelo nosso fórum, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outros também, tá? E quando vocês compartilham lá no fórum, todo mundo consegue ter acesso. Então, muitas vezes, uma pergunta que eu responder já ajuda outros colegas, outros amigos e amigas também. Tá joia? Para essa semana, depois eu vou deixar lá no rótulo atividades também, vocês irão escolher essas brincadeiras que vocês já conhecem e vivenciar de uma forma diferente. Então, vocês vão pensar, bom, eu já brinquei muito de amarelinha. Hoje eu vou brincar de uma forma diferente. E aí vocês vão usar a criatividade. Eu vou brincar de um esconde-esconde diferente com meus familiares, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu primo, minha prima, com quem vocês puderem, tá? Então esse é um momento bem legal também da gente fazer as ressignificações das nossas práticas. O que é ressignificar, né? É dar um sentido novo, uma maneira nova de brincar, uma ideia nova, usar da capacidade de vocês, né, de criar alguma coisa nova, né, de usar aí a imaginação de vocês para brincar. E vocês são muito bons nisso, que eu sei. Beleza? E aí lá no rótulo atividades, então, eu vou deixar para vocês qual é a prática que o professor quer. Vocês não precisam obrigatoriamente gravar, bater foto, tá bom? Claro, quem quiser pode me enviar também por e-mail ou pode compartilhar lá no fórum. Mas para essa atividade dessa semana, eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, tá bom? Mas eu vou deixar explicadinho lá também. De qual brincadeira vocês escolheram e de como vocês brincaram. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Para quem vier para o presencial na semana que vem, nós faremos as vivências aqui. Quem estiver pelo ensino remoto, né, pelo Conexão Digital, vai fazer as vivências em casa. Tá bom, gente? Então, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima. Tchau!